Você tem aí um estilo mais casual, com um pouquinho mais de atitude, gosta ali de ousar um pouco e não sabe que barba que você pode utilizar para combinar com esse estilo, cara? Então se liga aí. Numa linha geral, diferente do estilo formal que a gente fez há um tempinho atrás, as barbas ali um pouquinho mais casuais, se combinam com essa pegada de mais atitude, elas fogem um pouco daquela pegada mais certinha. Então barbas que tenham muito bem recortes definidos, pelos muito bem definidos ali, não são tão legais. Então até nas barbas um pouco mais curtas, você tem que achar ali um ponto focal um pouco mais ousado, uma pegada que mostra que ela está um pouco mais solta, mais desleixada, mas não obviamente estando ruim, porque também isso é um ótimo ponto para a gente começar falando aqui. Não é só porque ela não vai estar com os fios bem definidos ou não vai estar certinha que é sinônimo de ela estar mal cuidada, porque ela só vai estar feia mesmo. Então se liga nisso para você não errar. Começando com os exemplos aí de barbas mais curtas, eu vou dar 3 exemplos para vocês. Primeiro são os cavanhaques, cara. Um cavanhaque, ele é um bom ponto focal e você pode brincar bastante com o estilo dele, então você consegue fazer uma pegada um pouco mais ousada. Tem obviamente os cavanhaques mais tradicionais, mas você consegue fazer outros tipos, com bigodes diferentes, como por exemplo um queixo um pouquinho mais fino, um bigode um pouco mais fino e tal. Essa combinação, essas variações fazem com que o ponto focal chame muita atenção, então fique com muita atitude, combinando ali com todo o seu estilo. Um segundo ponto, como eu falei meio que na linha do cavanhaque, é o bigode, cara. Bigodes aí estão muito em alta há muito tempo, e o bigode também, quando a sua cara está um pouquinho mais limpa ali, ou até combinando com uma barba mais cerrada, fica muito legal e é um ótimo ponto focal de estilo. Você pode fazer tanto aqueles bigodes que estão muito em alta, bigodes mais grossos, tipo aquele chevron, por exemplo, que é um bigode de quase 3 dedos, que fica bem ali grandão, volumoso, um pouquinho virado nas laterais, como pode fazer um bigode fininho, um bigode virado, por exemplo. Todas essas pegadas vai dar um ponto focal bem legal, vai chamar atenção e vai mostrar a atitude que você também está mostrando com as suas roupas. E um terceiro estilo, um pouquinho mais básico, vamos dizer assim, mas se combina bem, é a barba cerrada um pouquinho por fazer. Então aquela barba cerrada um pouquinho maior, ao invés de ser 2, 3 dias, talvez 4 dias, 5 dias, 6 dias ali por fazer, que você consegue manter numa máquina e você não precisa, por exemplo, desenhar ela. Então tirar o pescoço, tirar os pelinhos que ficam ali meio soltos na região da bochecha, pode deixar como tá. Então vai dar um estilo um pouco a mais, como eu falei, vai mostrar que você tá desleixado com um pouquinho mais de atitude, mas ao mesmo tempo vai ser uma barba mais bonita e mais fácil de você cuidar também, né? Para essas barbas um pouquinho mais curtas e também menores, naquela questão de região, então um bigode, por exemplo, o cavanhaque que eu dei nos primeiros exemplos, um produto muito legal que eu indico para vocês é fazer a utilização de um balme. O shampoo nesses casos talvez nem vai funcionar muito, porque por exemplo na barba cerrada você não precisa ficar lavando toda hora os seus pelos, e também no cavanhaque ou no bigode só se realmente ele for muito grande para você utilizar isso, se o pelo for muito comprido. Senão realmente o balme vai te ajudar muito e vai ser até melhor para você. Nós temos aqui o nosso balme da nossa marca. Basicamente o que o balme vai te ajudar? Ele vai hidratar os pelos que você tiver, no caso do cavanhaque e do bigode, mas principalmente ele vai tirar ali aquela coceira que fica. Então, por exemplo, naquela barba por fazer cerrada que eu comentei no nosso terceiro exemplo, ela vai ficar coçando porque é normal, quando ela está crescendo a barba pinica a pele, coça bastante e acaba irritando a pele. O nosso balme vai acabar tirando essa coceira para você e vai te facilitar bastante, sem contar que, por exemplo, num cavanhaque ou num bigode você vai conseguir direcionar um pouquinho mais os fios, vai deixar ele com a aparência melhor e também ele tem proteção contra raios UV, então também o sol não vai esturricar ele, deixando ele mais ressecado e nem com aquela coloração meio estranha. Falando das barbas um pouco mais médios e longos, aí cara, você tem uma gama inteira de estilos que você pode fazer, porque justamente essa pegada um pouquinho mais ali de atitude, um pouquinho mais casual, ele acaba pedindo uma barba um pouco mais comprida, você pode brincar bastante com isso. Então também, assim como eu falei lá no estilo formal, que até as barbas longas tinham que ser bem certinhas, com o queixo quadrado, a mandíbula bem cortada, os fios muito bem definidos ali, talvez até com um modelador, alguma coisa do tipo. No caso da barba casual não é necessário, então muitos estilos ali acabam entrando. Eu vou dar aqui de exemplo 4 estilos, fechado? O primeiro, vou dar 2 na verdade mais clássicas. O primeiro é a barba viking. Para você que não conhece a barba viking, ela basicamente é uma barba que ela é um pouco mais comprida, mas ao invés de ela ser ali o comprimento muito grande na mandíbula, ela foca mais na questão do queixo. Então ela vem aqui e ela se direciona inteiramente para o queixo, sendo mais afunilada. E aí você pode utilizar o viking mais naturalzão mesmo, porque muitas vezes a galera moderniza ela para deixar mais cortadinha. Nesse caso, como eu falei, não é necessário. Então deixa ela mais solta realmente, alguns pelinhos não tem problema de alguns pelinhos estarem ali mais com frizz ou com a pontinha. Não tem problema nenhum de ela não estar ali 100% direcionada os fios, fica bem legal, fica bem interessante, combina bem com o seu estilo.
Um segundo que eu também falei que é clássico é a barba lenhador e também aquela tradicional. Já a barba lenhador, ela tem a mandíbula bem mais comprida, com o queixo também comprido caindo. Então a viking era para frente, pontuda. Já a lenhadora, ela é mais quadrada, toda com a mandíbula grande, caindo ali um pouquinho mais para baixo do seu rosto. E aí, como eu falei, você pode deixar ela um pouquinho mais natural, mas de novo, não é por causa que você tem a barba mais ali com os pelos um pouquinho mais rebeldes que você não tem que cuidar. Você tem que sim que limpar, tem que sim que hidratar ela. Você não precisa deixar ela super na régua ali num barbeiro ou usar um modelador para vocês ficarem bem esticadinhos ali, tudo dentro da ordem, porque no casual ela pede esse pouquinho mais de atitude, fechado? Um outro estilo bastante legal é o estilo com a barba cheia com o foco na mandíbula. Então, ao invés de você deixar o foco no queixo, como é a maioria dos estilos e realmente está em alta, você deixa a mandíbula um pouco maior. Ela vai dar uma leve arredondadinha no seu rosto, mas não vai ser muito. Mas claro, eu não recomendo esse estilo de barba se você, por exemplo, tem um pouquinho mais um rosto mais arredondado ou mais achatado, não vai ficar tão legal. Agora, para o resto dos rostos, retangular, um rosto triangular, um rosto oval, ele vai muito bem. Que ela vai basicamente ficar com a mandíbula bastante grande ali e, de novo, para você que quer deixar uma pegada mais rebelde, ele vai ficar com os pelos um pouquinho mais ondulados, não precisa deixar ele super direcionado, então vai dar uma certa arredondada, com o queixo também com tamanho médio, não vai ser um queixo maior e a mandíbula menor. Ao contrário, a mandíbula vai estar grande, o queixo vai estar ou no mesmo tamanho ou um pouquinho menor, vai ficar bastante legal. E nosso último estilo aqui de exemplo é a Bush Beard, cara. Ela tá bem alta para esse ano, mas basicamente ela é uma barba cheia, só que com foco no queixo. Aí é o contrário do que eu falei na última. Então você vai deixar a barba inteira cheia e o queixo ainda mais volumoso. Então para você principalmente, que muitas vezes tem aquela barba aqui no queixo que é muito cheia, que às vezes nem tem pelo nessa região, não tem nem pele nessa região à mostra, né? O seu pelo inteiro cobre a sua boca inteira, é legal, porque aí você vai deixar muito mesmo volumoso nessa região central, ele vai ficar super grandão ali, já vai dar uma atitude toda diferente. De novo, você não precisa direcionar os fios, ele vai ficar ali ao natural, claro, bem hidratado, com os fios certinho, bem desenhado, mas não na régua, fechado? E para essas barbas mais médias e mais longas, claro, como eu acabei de falar, você tem que cuidar delas, eu já recomendo alguns outros produtos, cara. Principalmente dois aqui eu vou falar para vocês, que é o shampoo, nós temos aqui nosso shampoo de barba, e o óleo para barba, cara. O shampoo, ele vai, obviamente, limpar ali, quanto mais longa a sua barba, mais suja ela vai ficar, mais poluição ela vai ficar, com mais resíduo ela vai ficar. Então, claro, você tem que ter um shampoo, não tem jeito, até porque também, quando você vai acumulando sujeira, ela pode proliferar fungos ali na sua barba, na parte interna, que fica muito quente. Então, de fato, uma limpeza muito importante, é essencial, na verdade. Você tem que limpar todo dia a sua barba com um shampoo. E um segundo produto é o óleo para barba. Quanto maior a sua barba, mais ressecada ela fica nas pontas, mais quebradiça e com um visual estranho ela vai ficar. Então o óleo, basicamente, ele vai acabar hidratando todos os seus fios, deixando ali eles um pouco mais saudáveis. E o nosso óleo em específico, cara, ele tem benefícios ainda maiores do que um óleo comum. Primeiro que ele é bem mais denso, então você não vai precisar utilizar tanto produto e vai conseguir até dosar um pouquinho mais aquela quantidade. E um segundo ponto principal que ele tem é que, ao contrário de óleos comuns, que todo mundo reclama que lá fica muito brilhoso, realmente muito oleoso, já que ele é um óleo, a gente colocou aqui uma substância que tem um toque seco. Então ele não vai ficar com aquele aspecto super brilhoso, ele vai ficar com um brilho natural ali, sem chamar tanta atenção. E até quando você passa nos dedos e passa na sua barba, você vai sentir a diferença nos seus dedos, que ele não vai sair melado, ele vai sair sequinho e até hidratado, porque realmente tem um fator hidratante muito grande no nosso óleo. A gente tem um mix de óleos muito grandes, hidratantes muito fortes nele, muito potentes. Então eu recomendo bastante também o nosso óleo. O balme modelador nosso eu não recomendo para vocês, porque, como eu falei, você não precisa direcionar tanto ali os fios. Mas talvez, se você quiser comprar ali também e ir mesclando com óleo, para você também ter aquela proteção UV que eu falei do sol, também é bastante positivo. E é isso, rapaziada, comenta aí se vocês curtiram os estilos de barba, qual que é o estilo que você utiliza aí, mais comprido ou até mais curto, você que tem uma pegada um pouco mais ousada, o que você acha que acaba combinando. E também comenta aí que produtos que você utiliza para manter ali o seu estilo certinho, bonito. Porque, como eu falei, não é porque você tem a barba mais casual, mais solta, que você tem que deixar ela ali toda feia e ressecada, porque aí ela só vai estar feia mesmo, fechado? Comenta aí, sempre legal, como eu sempre falo, não esquece de curtir, compartilhar aquela parada toda, não esquece de seguir nas redes sociais, também acessar o nosso site para conhecer os nossos produtos, que você vai gostar bastante, tirando esses 3 produtos que eu comentei com vocês, do nosso shampoo, balme e óleo. Também tem nossa pomada para cabelo, nosso elixir de barba, tem nosso sabonete íntimo também, esse branquinho ali, tá bastante legal, fechado? Foi isso, rapaziada, valeu!